Salve pessoal, tudo beleza? Vamos resolver a nossa segunda questão da Escola de Aprendiz de Marinheiro do ano de 2025, que na verdade essa é a 18ª questão da prova e ela vem falando o seguinte pra gente: observe a figura abaixo. Ao calcular o perímetro P e a área S do triângulo EAE', desse triângulo aqui, ó, EAE' da figura acima, que na verdade aqui a figura está abaixo, eu modifiquei a questão. A razão P sobre S obtida é igual a... Pessoal, essa questão aqui a gente resolve aplicando as chamadas relações métricas nos triângulos retângulos. A mais conhecida dela, galera, é o Teorema de Pitágoras, que fala a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então a gente tem assim, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Porém, existe mais 6 relações métricas que pode te ajudar a resolver ou de forma mais rápida, ou sem elas você não consegue resolver determinadas questões. Mas para você entender essa sopa de letrinhas aqui, você vai ter que saber que essa aqui, ó, esse H aqui é a altura de um triângulo, ela é perpendicular, no caso aqui, ó, a base A, e essa base A, que ela é a semirreta de BC, ela é a nossa hipotenusa, porque ela está oposta a um ângulo reto. Beleza? Aqui, ó, AC, nós temos o cateto Bzinho, que está se opondo ao ângulo B. E a mesma coisa, AB, nós temos o cateto Czinho, que está se opondo ao ângulo C. Beleza? O M e o N aqui, eles são projeções. Por exemplo, o M é a projeção do cateto C sobre quem? Sobre a hipotenusa. Ao passo que o N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Dito isto, pessoal, eu vou solicitar que vocês parem o vídeo, tentem observar as relações métricas indicadas aqui de 1 a 6, para que vocês consigam achar primeiramente a altura e depois esse segmento L'A, para que a gente possa calcular o perímetro e a área desse triângulo aqui, que é o pedido da questão. Eu espero que você tenha pelo menos tentado aplicar alguma dessas relações métricas e tenha conseguido calcular o que está sendo pedido. Eu pensei em fazer o seguinte: usar essa relação 4 junto com a 5 para tentar achar a altura que eu estou querendo. E aí vai ficar a aplicação da relação 4, que ela é assim: B vezes C é igual a A vezes H. O valor de B a gente tem 4 raiz de 3. O C eu não tenho, o A também não e nem o H. Só que eu vou deixar esse H isolado. Então isso aqui vai ficar da seguinte forma: H igual a B vezes C dividido por A. Eu sei que o B vale 4 raiz de 3 vezes C sobre A. Tudo bem, agora vamos aplicar a relação 5. Eu vou até trocar a cor para a gente não ficar confundindo. Vou botar de preto. A relação 5, ela me diz que o seguinte, que B vezes H é igual a C vezes N. O valor de B, eu tenho. O valor de B, ele é 4 raiz de 3 vezes H vezes C vezes... Só que o N, ele é a hipotenusa menos o M, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E no lugar de N, eu vou substituir por A menos 2. A menos 2. E agora eu vou isolar o nosso H. Então, teremos aqui, a partir da relação 5,
que o nosso H ele vai ser o seguinte, ele vai ser C que multiplica A menos 2 dividido por 4 raiz de 3. Feito isso, eu posso igualar essas equações, porque eu tenho um H aqui, esse H é o mesmo, e eles são iguais, então esse 4 raiz de 3 vezes C sobre A, ele é igual ao C vezes A menos 2 dividido por 4 raiz de 3. Vamos estabelecer essa igualdade. Então assim, ó, igualando os 5 e 4. Então nós temos C que multiplica A menos 2 dividido por 4 raiz de 3 vai ser igual a 4 raiz de 3 vezes C dividido por A. Ó, eu posso simplificar e cortar esse C aqui, ó. Dividir tudo por C, ambos os lados. Fica 1, não vai se alterar. Aqui eu já posso aplicar aquela propriedade das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Isso aqui vai me restar o seguinte: A que multiplica A menos 2 é igual a 4 raiz de 3, que multiplica 4 raiz de 3, dá 4 raiz de 3 elevado ao quadrado. Eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. A vezes A vai me dar A ao quadrado e A vezes menos 2 vai dar menos 2A. Isso vai ser igual a 16 vezes 3, porque 4 raiz de 3 elevado ao quadrado dá 16 vezes 3, que dá 48. Então a gente fica com a seguinte equação: A ao quadrado menos 2A menos 48 vai ser igual a 0. Eu posso resolver essa equação fatorando, e é o que eu vou fazer. Eu tenho que ter dois números que somados seja menos 2 e que o produto deles seja menos 48. Por exemplo, eu pensei aqui em colocar um menos 8 e o 6, ó. Menos 8 mais 6 dá menos 2 e menos 8 vezes 6 vai dar menos 48. A partir daqui, ó, eu vou ficar com A menos 8 que multiplica A mais 6. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, ou A menos 8 ele vale 0, ou o A mais 6 ele vale 0. Esse primeiro A aqui, ó, vou chamar, não preciso nem chamar de A1, mas vou chamar, tá ok? Ele vai valer 8. Ou o A igual a menos 6. Então, o A que eu vou ter que adotar vai ser o 8. Eu não vou adotar a medida negativa. Então, para esse caso aqui, essa medida aqui, ela não me serve. Então, já temos o valor do nosso A. Eu vou fazer mais um traço aqui, porque a partir do cálculo desse A, que na verdade o A é a minha hipotenusa. Então, eu tenho aqui, ó, o A vale 8. Eu já posso calcular o valor do nosso N, que ele vale, observe aqui, ó, o N vale A menos 2. Se o N vale A menos 2 e o valor de A vale 8, nós vamos ter que o N vale 8 menos 2, que vai dar 6. Então, temos aqui, ó, o N valendo 6, tá ok? E eu posso também, diante disso, calcular quem agora? Eu posso calcular o meu H por meio dessa relação 3, ó, beleza? Que isso aqui é uma média, tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui de uma cor diferente, eu vou calcular de verde. Eu vou aplicar o seguinte, que H ao quadrado igual a M vezes N, né? E o que vai me restar aqui? Que o H ao quadrado é igual. O valor de M a gente já tinha. O problema nos deu que é 2. E agora o valor de N a gente já tem que é 6. Então vai ser 2 vezes 6. Esse nosso H aqui vai dar a raiz de 12. A gente pode simplificar esse radical, que vai nos dar 2 raiz de 3. Bom, agora a gente já tem
os valores que a gente precisa. A gente já tem o valor aqui do n, então a gente já tem que o n igual a 6, e a gente já tem o valor desse h, que ele vale 2 raiz de 3. Já podemos calcular o nosso perímetro. Então, o nosso perímetro, vamos colocar aqui ó, embaixo, perímetro, que ele pediu para chamar de P. Então, o perímetro P, ele vai ser igual ao nosso B, mais a nossa altura, mais o nosso N. Vamos conferir aqui, ó. Exatamente, ó. O B, aqui é o B, mais altura, mais N. O B, a gente sabe que tem o valor de 4 raiz de 3. O nosso H, a gente acabamos de encontrar o valor dele aqui, ó, que é o 2 raiz de 3. E o nosso N também encontramos o nosso valor do nosso N. N igual a 6, ó. E agora a gente somando 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, a gente vai obter 6 raiz de 3. Então, nosso P vai ser 6 raiz de 3 mais 6. Eu vou fatorar para ficar melhor, ficar uma visualização melhor. Eu vou botar o 6 em evidência. Isso aqui vai virar 1 mais raiz de 3. Se você não está entendendo, se eu aplicar a distributiva aqui, né, multiplicar 6 por 1 e 6 por raiz de 3, eu volto nessa minha expressão aqui, tá bom? E vamos calcular também, agora eu vou botar aqui numa cor diferente, a nossa área S, ok? A área, ela vai ser o seguinte, a fórmula de área, a gente sabe que é base vezes a nossa altura dividido por 2. Estamos nos referindo à base desse triângulo aqui, ó, que é o que pede na nossa questão. Ele quer saber a relação entre a área, olha lá, ao calcular o perímetro P e a área S do triângulo EAE', então aqui, ó, EAE' da figura, a razão P sobre S obtida é, então a gente tem que calcular o perímetro e a área disso daqui, desse triângulo aqui. Se você tiver na dúvida como é que você enxerga a base, faz o seguinte, meus amigos, faça aqui, ó, completem a figura. Se a gente sabe que a base de um retângulo aqui é a base, ó, isso aqui é a altura do retângulo, vocês observem que a área desse triângulo é a metade da área desse retângulo. Então, a nossa base, ela vai passar a ser o N. E a altura, ela permanece a mesma altura. Foi a que a gente calculou, que é 2 raiz de 3. E o N vale 6. Então, vamos partir para esse raciocínio. Então, nossa área vai ser igual a, na verdade, o N vezes a altura sobre 2. Porque o N, a gente considerou ele como base. E ele é a base realmente, né? Então, isso aqui vai ficar 6 que multiplica 2 raiz de 3 dividido por quanto, pessoal? Por 2. E agora eu posso simplificar isso daqui. Nós vamos obter a nossa área como 6 raiz de 3 unidades de área. Bom, agora só nos resta calcular a razão pedida. A razão que o problema nos pede é P sobre S. É o perímetro sobre a área. Vamos só dar uma conferida. Exatamente isso aqui, ó. Perímetro sobre a área S. Então vamos calcular isso aí. Ficou muito mais tranquilo. Então a nossa razão R, ela vai ser igual. O perímetro nós acabamos de calcular. 6 mais 1 raiz de 3, 6 que multiplica, né? 1 raiz de 3. E vamos colocar a área dividindo isso aqui. Formamos a razão com a área 6 raiz de 3. Aí vocês falam assim, simplificou. Sobrou o seguinte, 1 mais raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí você fala, professor, não tem isso daí.
Claro que não vai ter nas respostas. Olha lá, ó. As respostas, se você for observador, e você tem que ser nesse tipo de prova, aqui, ó, não tem nenhum radical no denominador. Então nós vamos ter que fazer o quê? Isso mesmo, racionalizar. E para racionalizar isso daqui, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo quê? Pelo raiz de 3. O raiz de 3 ele passa a ser o nosso fator racionalizante. Então a gente vai ter, ó, raiz de 3 que multiplica 1 fica raiz de 3, mais raiz de 3 que multiplica raiz de 3 dá o próprio 3. E aqui, ó, no nosso denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Ok, pessoal? Então eu vou organizar aqui, ó, dá 3 mais raiz de 3 sobre 3. Essa é a nossa razão. Vamos ver qual é a solução? Ó, solução alternativa A. Tudo bem? 3 mais raiz de 3 dividido por 3 ou sobre 3, como você queira falar. Tá aqui, ó. Conseguimos achar a resposta. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e eu desejo que Deus abençoe a vida de todos. Um forte abraço. Até a próxima videoaula.